amigos, queridas amigas do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Nesta quarta-feira da 20ª semana do Tempo Comum, a liturgia propõe para nossa meditação o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Trata-se da parábola dos diaristas contratados para trabalhar numa plantação de uvas. Hoje nós os chamaríamos de boias frias. São pessoas que, sem qualquer garantia, vivem do trabalho de cada dia, dependendo da boa vontade de quem se dispõe a contratá-los. O versículo conclusivo aponta para a finalidade da parábola contada pelo Mestre. Eis como os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Na catequese evangélica, o leitor ouvinte visado é a comunidade do evangelista Mateus com suas crises internas. É como se Jesus de Nazaré, nos anos 30, estivesse falando para seus discípulos dos anos 80. Afinal, qual era o problema vivido pela comunidade mateana? Mateus pensa a comunidade feita de irmãos e de irmãs, onde ninguém pode se julgar maior que os demais. Esse é o ideal do Mestre, quando declarou em Mateus 23:8, todos vocês são irmãos, e insistiu em Mateus 23:11-12, o maior dentre vocês será aquele que serve vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Quando surgiu uma competição para saber quem era o maior entre os discípulos, o Mestre ensinou em Mateus 18:4. Quem se tornar pequenino como uma criança será o maior no reino dos céus. E mais, foi severo com quem destratava os membros da comunidade que davam os primeiros passos da fé, levando-os a desanimarem na caminhada de discípulos. Esse desvio de conduta dentro da comunidade era chamado de escândalo. De forma alguma poderia ser tolerado. O Mestre ensinou a cortar o mal pela raiz ao declarar em Mateus 18:6, caso alguém escandalize um desses pequeninos que crê em mim, melhor seria que lhe pendurasse uma pedra de moinho no pescoço e fosse lançado nas profundezas do mar. Pois bem, apesar de todas as recomendações de Jesus, nem sempre as comunidades de discípulos e discípulas se deixaram guiar por seus ensinamentos e foram contaminadas por atitudes incompatíveis com o discipulado do reino. Um possível desvio de conduta introduzido na comunidade de Mateus poderia ter sido a tentação de classificar seus membros pelo tempo de participação e de pertença. Os mais antigos teriam mais direitos e regalias do que os mais novos. Quem dava os primeiros passos da fé deveria se colocar no final da fila e se submeter aos caprichos dos veteranos. A parábola evangélica questiona essa mentalidade. Quando o dono da vinha paga um salário igual aos trabalhadores da primeira hora e aos da última hora. Quando foi questionado por alguém que começou a trabalhar na primeira hora e recebeu o mesmo pagamento de quem foi contratado no fim do dia, respondeu com firmeza: toma o que é seu e vai embora. Eu quero dar a este último o mesmo que a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o que é meu? Você está com ciúme porque eu sou bom? A frustração dos operários da primeira hora foi grande, pois pensavam que receberiam mais, mas receberam um denário cada um, como tinha sido acertado ao serem contratados. Como trabalharam mais tempo e suportaram o peso do dia e do calor do sol, estavam seguros de receber
uma retribuição maior. O dono da vinha parece ter agido de propósito para gerar esse incômodo quando deu ordens ao administrador para chamar os trabalhadores e pagar-lhes, a começar pelos últimos até os primeiros. Com esses tinha sido acertado um denário pelo dia de trabalho. Isso não aconteceu com os demais boias-frias. Aos contratados às 9 horas, simplesmente prometeu dar o que fosse justo. Os contratados ao meio-dia e às 3 da tarde foram mandados para trabalhar na vinha sem qualquer combinação de salário. Com os contratados às 5 da tarde, estabeleceu um diálogo e lhes disse: vão vocês também para a minha vinha. Na perspectiva dos trabalhadores da primeira hora, o ajuste no final do dia seria proporcional às horas trabalhadas, numa lógica humanamente razoável. Eles receberiam um denário e os demais proporcional às horas trabalhadas. No entanto, o vinhateiro agiu a partir de outra lógica: as necessidades dos trabalhadores. A lei bíblica exigia que o salário dos diaristas fosse pago ao final da jornada de trabalho, como está em Levítico 19:13. O salário do operário não ficará contigo até amanhã do dia seguinte. E Deuteronômio 24:15, pagarás ao assalariado pobre, necessitado, o salário a cada dia, antes que o sol se ponha, porque ele é pobre e disso depende a sua vida. As famílias de todos os trabalhadores da vinha dependiam dos pagamentos deles para sobreviver. No entanto, o salário correspondente a 1 hora de trabalho seria insuficiente para comprar o mínimo necessário. O dono da vinha substituiu a lógica da matemática e do cálculo pela lógica da bondade e da compaixão, a lógica de Deus. O ensinamento de Jesus coloca em xeque aquelas comunidades que se dizem cristãs e, no entanto, estão organizadas pela ordem de importância de seus membros. Ou então, fazem acepção de pessoas e se sentem no direito de marginalizar quem não se encaixa nos seus esquemas morais, culturais, ideológicos, que são os esquemas de seus líderes. A revelia do querer do Mestre de Nazaré. Só pode se dizer cristã a comunidade que se pauta pela lógica de Deus, fundada na bondade, no cuidado, na compaixão e na consciência da igual dignidade de todos os seus membros. Reflitamos sobre o modo de proceder em nossas próprias comunidades para ver se corresponde ao querer de Jesus. Tenham todos e todas um proveitoso momento de oração.